você, sendo a voz da razão, vai falar: Thiagão, pelo amor de Deus, irmão, como é que você quer falar alguma coisa de Copa Sul-Americana olhando para a nossa situação no Campeonato Brasileiro? Verdade, é uma realidade. Nesse sentido, nesse vídeo, eu vou fazer até uma comparação do nosso momento atual, né, 11ª rodada, com o Campeonato Brasileiro de 2024, que o Vasco teve uma certa tranquilidade ali, principalmente na reta final. Mas está definido o nosso possível adversário nas oitavas da Sul-Americana. O Vasco que pode ter aí um campeonato equatoriano. Vai enfrentar o líder do campeonato, nesse momento, nos playoffs, né, que é o Independiente Del Valle, e pode enfrentar nas oitavas o Muchuc Runa, eu acho que é assim, Muchuc Runa. Vamos trocar uma ideia sobre esse time, porque o Cruzeiro enfrentou, né, na fase de grupos e não ganhou, nem aqui e nem lá. 2-1 aqui no Mineirão e empatou fora de casa, a família vascaína. Além disso, vamos trocar uma ideia também sobre o trabalho do Fernando Diniz, trazendo aqui o Casimiro, né, que desabafou na Cazé TV ontem. Ele falou: pô, eu não assisti a coletiva, mas pelo amor de Deus, Diniz, tu não vem com aquele papo de posse de bola, 20 chances criadas e aí perde o jogo. E o Rica Perrone vai em outro sentido, de você acreditar, de você confiar, de você dar tempo para o Fernando Diniz. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, dá aquela força aqui para o Thiagão, se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, vamos seguir a nossa resenha e eu só espero que o Vasco não faça isso, tá? Eu sei que provavelmente vai dar alguns dias aí para os jogadores, mas não uma mini férias, umas férias, não pode. O Vasco não tá no momento, trabalhar muito, parte física, mental, técnica. Por que eu tô falando isso? O BTB Esportes acabou de postar isso aqui em relação ao Santos, que é nosso adversário direto, né, no Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó. Após enfrentar o Fortaleza no dia 12, o elenco do Santos entrará em um período de descanso. As férias estão programadas do dia 13 a 26 de junho, com reapresentação marcada para o dia 27. Não dá. Não sei, não é possível. Não tô nem aqui criticando, mas o Vasco não vai adotar isso, não é possível. Entendo que vai ter um período, como eu disse ali, mas sei lá, cara, que trabalhe, né, um período no dia, né, não é dos treinos, não sei. Mas não pode, família, não pode. O Vasco tem que trabalhar muito nesse período aí, principalmente, né, para entender aí a filosofia do Fernando Diniz, as ideias, né? Ele mesmo usa o argumento, utiliza desse argumento que não tá tendo tempo, né, de entrosar, de adaptar os jogadores que estão no banco. Então tem muita coisa para fazer, porque o Vasco ainda está em 3 competições, né? E o Santos aqui, que eu tô dando como exemplo, que vai adotar aqui isso, não tá, só tá no Campeonato Brasileiro. Então tem muito trabalho pela frente nesse período e a gente vai continuar trocando uma ideia sobre isso. Mas olha, família, foi divulgada aqui a programação do Vasco para essa semana, tá aqui, ó, segunda-feira, folga, terça-feira, treino à tarde, na quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado, treino pela manhã e domingo, folga de novo, né? Antes da gente pontuar aqui várias questões que eu comentei com vocês no início do vídeo, fazer uma comparação com o atual momento do Vasco com o Campeonato Brasileiro, né, na 11ª rodada, eu gostaria de passar aqui o Casimiro e também o Rica Perrone falando dessa situação aí do Fernando Diniz e também dá tempo para o nosso treinador. Olha só. Opa! Puxou o cartão. Casimiro usou o cartão, o cartãozão, né? Chega. É contigo mesmo, irmão. Quero falar de Vasco. O Vasco chutou 20 bolas no jogo, mano. O Vasco teve 70% de posse de bola. E o Vasco perdeu. Então, assim, eu acho que... E isso é uma parada que o Diniz... Eu tenho que ser honesto, eu não vi a coletiva do Diniz, então eu não sei se ele falou isso. Tá. Mas ele era muito criticado antigamente de falar de, tipo assim... Não, a gente perdeu, mas... Ganhamos o segundo tempo. Muito bem. Tinha essas Coisas paradas. assim, né? São Paulo ele falou isso, viralizou. Falou. Mas ele depois não falou mais... O contexto, mas não vou atacar esse ladrão, mas no sentido de falar assim... Não, porque a gente perdeu, mas fez X. Não, a gente perdeu, mas fez Y. Não, a gente perdeu, mas jogou assado. Cara, eu adoraria ouvir isso se o Vasco tivesse, em 10º na 20ª rodada, o Vasco tivesse com 41 pontos e o Vasco estivesse em 6º. E o Pita é craque, né? Tem jeito. Não, foi um bater no gol. Assim, o Vasco tá com Da craque na luz. o cu no serrote, de novo, beirando a zona do rebaixamento. Mas são 7 derrotas. Na verdade, o Sport passou o Vasco hoje. Verdade. Perdendo, O Sport tem 8 O Sport tem 8, o Vasco tem 7. Mas assim, é um dos times que mais perdeu no campeonato. E, cara, assim, o Vasco é ruim. Na verdade é uma só, é difícil de ficar... O time do Vasco tem peças ruins. Diretoria Vasco da Gama. Perdeu pro Bragantino, eu não vou aqui analisar o jogo. O ponto não é o jogo, o ponto é o processo.
E o processo do Vasco da Gama passa por uma decisão da diretoria em contratar o Fernando Diniz. O que isso quer dizer? Qual que é o recado dado para o torcedor do Vasco? Ó, nós acreditamos no projeto, do estilo de jogo desse cara. Ou seja, eu não tenho um grande dinheiro para investir, eu tô quebrado aqui, cheio de problema e tal, mas tem um cara que tem um estilo de jogo diferente, que me agrada, que eventualmente, se esse cara funcionar, as coisas podem acabar funcionando para o clube a médio prazo. Esse cara é o Diniz dos últimos anos. E aí você coloca o Diniz sabendo que você tem 30 dias de pausa por causa do Mundial. Esse é o ponto-chave da contratação do Diniz. Se você contratasse o Diniz faltando 10 rodadas do final, eu acharia uma loucura. Você contrata o Diniz com uma pausa de 30 dias, significa, Diniz, você vai fazer 4, 5 jogos aqui, e aí você vai parar e fazer o que você quer por 30 dias. Quando voltar depois de 30 dias, nós não vamos ter uma seleção, mas nós vamos ter um jeito de jogar. Nós vamos ter um padrão de jogo. Esse padrão de jogo do Vasco, ele melhora jogo a jogo. Mesmo com a derrota pro Bragantino. O Bragantino achou 2 gols no começo do jogo, e aí a vaca foi pro brejo. Mas o padrão de jogo do Vasco já mudou. O jeito de se posicionar, o jeito de atacar do Vasco, de sair jogando, já mudou. E com 30 dias de treinamento, acho que dá pra gente chegar em julho e falar, porra, quero ver um Vasco diferente. E aí nós vamos ver um Vasco que melhorou muito ou um Vasco estagnado. Fato é que hoje o Vasco melhora um pouquinho a cada jogo, coisa que não vinha acontecendo. Nesse momento agora, vocês que aguentaram tanto tempo, jogar a toalha ou largar a mão, não apoiar o time e tal, eu sei que o Vascaíno tá de saco cheio. Mas não é isso o timing. O time é daqui a pouco, espera agora um mês, cara. Tu esperou até agora tu vai dar uma oportunidade de um treinador diferente, tentar uma coisa diferente por 30 dias. Agora tu vai desistir? Agora tu vai virar as costas pro time? Não. Espera terminar agora o último jogo e tal, pausa, e depois da pausa vamos ver, vai que o Vasco volta muito melhor do que tava e aí você tem uma perspectiva restante do ano. Agora, depois de aguentar tudo isso, agora espera os 30 dias, pô. Tá aí. A realidade é uma só. É muito difícil pedir algum tipo de paciência pra torcida do Vasco. Porque, assim, incomoda demais que a gente consegue pensar, assim, ó, alguns campeonatos que o Vasco não brigou pra não cair. Sabe? São pouquíssimos. A maioria, desde que foi, né, lá em 2003, que começou isso, né? 2003, pontos corridos, foi, né? É sempre brigando ali na parte de baixo da tabela. Como eu disse, poucos anos o Vasco conseguiu ali, meio de tabela, brigar por Libertadores, na parte de cima da tabela. 2011 a gente foi vice-campeão, 2012 também teve uma tranquilidade, 2017... brigou para não cair ali no início, né? Com o Milton Mendes, aí o Zé Ricardo chega e a gente consegue ali recuperar. É isso. A nossa vida no Campeonato Brasileiro de pontos corridos é essa. Sempre brigar para não cair. E isso cansa. E isso irrita demais. Só que, né, a gente acaba tendo que analisar algumas situações para acreditar na permanência do Vasco. E aí eu tava vendo essa matéria aqui do Scout Vasco, a Net Vasco até destacou, tá aqui, ó. Pontuação do Vasco após seus 11 primeiros jogos no Brasileiro de 2025 é a mesma de 2024. Ele botou aqui, né, a classificação, o Vasco na 15ª posição, hoje está na 16ª, não é isso? O Vasco acho que abre ali, né? Ou é o Vitória que abre? Depois eu vou dar uma conferida aqui e boto na edição. Mas na ocasião, em 2024, o Vasco estava com 10 pontos após 11 jogos, né? A mesma pontuação desse momento. E aí você pega aqui, né, clubes como o Atlético Paranaense, ó, 9 pontos à frente do Vasco, caiu. O RB Bragantino tinha 8 pontos, brigou para não cair até a última rodada. Criciúma acabou caindo, 6 pontos de diferença aqui para o Vasco. O Atlético Mineiro também, com 7 pontos a mais que o Vasco, terminou aqui, terminou na ocasião, o Vasco na frente, melhor dizendo. Então tem muita coisa para acontecer nessa competição. Eu até esqueci de comentar com vocês, até também comparando com 2023, eu acho assim, o Vasco nesse momento, apesar das 7 derrotas, que isso incomoda demais, o Sport, né, ultrapassou o Vasco com 8 derrotas. Eu acho que o Vasco não pratica um futebol tão abaixo do que está sendo praticado nesse momento. Que isso, Thiagão? Tu é muito louco, eu não te aguento, Lloyd Augusto. Calma, você tá puto com as derrotas? Eu também tô. Mas não acho que o Vasco tá praticando futebol como foi em 2023, que tava terrível. O Vasco pegou o Goiás, perdeu. O Vasco pegou o Cruzeiro em casa, perdeu. O Vasco pegou o Santos em casa, perdeu. O Vasco perdeu em casa para todos os times que estavam brigando com o Vasco ali, né, no Z4. Esse ano não, esse ano o Vasco ganhou do Fortaleza, esse ano o Vasco ganhou do Santos, esse ano o Vasco ganhou, né, do Sport e tem que melhorar, claro, fora de casa. É uma derrota que dói, essa contra o RB Bragantino, mas, cara, o Vasco produziu. O Vasco teve oportunidade. O Vasco, na figura ali do Verratti, por exemplo, o Verratti não perde. O Verratti tem lances que ele, numa dificuldade, num grau de dificuldade maior, ele consegue fazer o gol, né? Ele ajeita o cruzamento. E nesse jogo ele perdeu algumas oportunidades que ele não costuma perder. Então o resultado poderia ser outro, além das falhas que a gente vai comentar aqui. Então assim, eu sei que é um momento terrível, o Vasco precisa trabalhar muito, uma questão de postura, uma questão de chamar a atenção desses jogadores, porque não pode. Isso não entra na minha cabeça, eu estou inconformado com isso. O Vasco nesse momento tem 7 derrotas e o Mirassol tem 2 derrotas.
O Ceará perdeu para o Galo ontem, tem 3 derrotas. Então, assim, é uma questão realmente também de atenção, de postura, e vamos ver se o Diniz vai mudar isso aí nesse período de data FIFA. Até trazendo aqui uma resposta dele nesse sentido, tá na tela para vocês, ó. A pausa vem um bom momento para dar mais condição ao time. Vamos trabalhar com extrema dedicação para que o time ficar mais forte e ganhar recurso em todos os aspectos do jogo. Aspecto físico, emocional e tático. Vai servir em tudo. Então bate ali muito com o que o Rica Perrone falou, mas é engraçado, né? Nos últimos anos a gente sempre fica nessa. Dá tempo, é tempo, treinador chega, tempo, tem que tempo, e isso irrita demais. A gente nunca tem algum tipo de parada, data FIFA, alguma coisa que vai acontecer e o Vasco um bom momento. É sempre nessa dificuldade, né? É sempre nisso. Mas acredito que o Diniz tem a capacidade de mudar um pouco aí essa realidade do Vasco. Mas assim, família, em relação ao que o Casimiro falou ali, é complicado, porque eu acho que não passa pelo Diniz. Não passa. O Vasco hoje é um time mais organizado, eu concordo com o Rica, melhorou em alguns aspectos, principalmente na criação, mas tem uma dificuldade física. Eu venho batendo nessa tecla e vou mostrar aqui pra vocês a mudança do Cruzeiro até encarando o Mutuquicuna, foi muito nesse sentido. Você vê a mudança de filosofia, de peça, de estilo de jogo. Mudou. O Cruzeiro hoje é um time muito mais físico. Muito mais físico. Então o Vasco não é um time físico. Um Vasco que perde muito nessa questão, que dá muita facilidade pro adversário trocar passes, né, entre linhas. O Vasco dá muito espaço no setor de meio campo e isso acaba dificultando a defesa. Então acho que o Diniz, ele organizou mais o time do Vasco. Mas se você analisar, como o Casimiro está pontuando ali, não foi uma questão que o Diniz levantou, ele assumiu os erros, mas você pega as últimas derrotas do Vasco. Primeiro gol contra o Fluminense foi um Ares com 3 jogadores marcando num espaço curto, ele consegue sair. Ele consegue sair, fazer o cruzamento, depois a bola vem de lá, Léo Jardim defende, o Verratti me faz gol contra. Olha os gols. Um outro gol que a gente tomou contra o Fluminense é o time todo postado, o cara tem espaço para chutar a bola e marcar, né, um golaço. O gol contra o RB Bragantino, uma bola desviada, o cara né, faz o gol sozinho, né, ali na linha do gol. Absurdo. E o segundo gol, né, o Piton achando que tá desfilando, vem pra trás, e o João Vitor solta o cara. Não, vai lá, faz o gol. Então, olha só, esses últimos gols que o Vasco levou, as 2 derrotas, você entende? É aquilo que a gente está conversando aqui, está pontuando. Tem que ter alguma mudança. Tem que ter alguma mudança nesse sentido. Não vai ser de peças, mas de postura. Eu concordo muito, né? Tava conversando agora lá com a galera do grupo de membros, e até vendo uma postagem na rede social, pontuando assim, né? Poxa, acho que fez um ano, não é isso? Da derrota desse vexame pro Flamengo. E aí ele comenta, né? Poxa, um ano depois, vários jogadores ainda estão jogando no Vasco. Né? E um amigo acabou de pontuar isso lá no grupo de membros, que chegou o momento, de fato, de você olhar para uma reformulação no elenco do Vasco. Porque não é mais o papo de, joga bem, joga mal, tá vivendo uma fase ruim. São muitos vexames. Então realmente tem que ter uma mudança de energia, de filosofia, de peças, porque são muitos jogadores entregando vexame após vexame. 2023, brigar para não cair até a última rodada. 24, uma eliminação para o Nova Iguaçu, goleadas, Flamengo, Criciúma em casa. Aí você pula para esse ano a mesma coisa, um 4-1 contra o Puerto Caboclo, uma derrota vexatória pro Vitória. Então é o momento de reformular esse elenco. Sei, João Vitor, Piton, entre outros, né? Entre outros aí, que realmente isso tem que acontecer. Mas focando nesse momento, família Vasco, no Campeonato Brasileiro e nas competições que a gente tem para disputar, eu acredito muito no Fernando Diniz, né? A gente tem que acreditar, e não acho que essas 2 derrotas passou por ele. O time melhorou. O jogo contra o Fluminense foi muito ruim. Ele falou isso na coletiva. A gente jogou melhor contra o RB Bragantino, criou mais oportunidades. Mas são muitos erros individuais. O Vasco erra muito, é muito doce que o Vasco dá. Então, de repente, o Diniz consegue, né, alertar essa galera para não errar tanto assim. Porque é aquilo que eu falo com vocês, não acredito que o Mirassol, o Ceará, ou o próprio Corinthians, a gente tá vendo aí, horrível, horroroso. Cara, tem jogadores na defesa que são mais qualificados. Não tem. É uma questão de atenção e físico. Aí eu posso bater na mesa e dizer, o Vasco é o time mais cansado do Campeonato Brasileiro. É o time mais mole, mais lento. Isso não dá pra negar. Por isso que eu venho falando aqui que o Vasco não pode se dar ao luxo de ter Coutinho e Verratti no mesmo time. Ela era aquela conversa que a gente tinha lá atrás em relação a Coutinho e Payet, né? Não teve esse debate? Muita gente pontuava, dá pra jogar? Não dá. Futebol hoje não dá pra jogar. O Diniz, entendo que é o treinador capacitado para tentar fazer isso dar certo, né? E nesse período, ele pode até conseguir. Mas nesse momento, por exemplo, pro jogo contra o São Paulo, eu não entraria.
Com os dois não dá, principalmente em jogos fora de casa. Principalmente em jogos fora de casa. A gente vai falar um pouco aqui da Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Já posso adiantar para vocês. Se manter esse nível de atuação, mesmo com esse período, né, o time mais, né, entrosado e tudo mais, com as ideias do Diniz, mas manter esse nível de atuação, não ficando com a bola, esquece. Esquece, vai sair eliminado de lá, vai ser eliminado lá. Porque é um time que perde muito com esses dois em campo. Porque não é somente os dois, não é só para culpar os dois, não estou só culpando os dois. Porque você já tem um lateral que não marca bem, seu meio campo fica sobrecarregado, sabe? É isso. Então tem que ter jogadores que possam contribuir sem a bola, que não é o caso nem do Verratti, nem o Coutinho. Nesse momento, é um ou outro. É um ou outro, né, Diniz? Mas assim, família, comentando aqui agora sobre a Sul-Americana, né, foi definido agora há pouco no sorteio, na Conmebol. Então tá aqui, tá na tela para vocês, o Vasco passando do Independiente Del Valle vai enfrentar o Mushuc Runa. Mas é bem interessante aqui eu colocar nessa montagem que o canal Voz da Torcida fez em relação aos torcedores do Cruzeiro. Olha só, ó. Não deixa de ser a equipe mais frágil tecnicamente do grupo. E é jogo para fazer saldo. Vai ter que fazer saldo contra o Mushuc Runa. Mushuc Runa, cooperativa de arroz e crédito. Meu Deus, eu não aceito o Cruzeiro empatar com um time desse aqui. O Cruzeiro, dentre todos, é o favorito para classificar aí. Aí Cruzeiro, Palestino, União e Mushuc Runa. Ah não, gente, dá não. 6 jogos, 6 vitórias. Não é diminuir não. Tem que atropelar mesmo, Nato. Tem conversa não, velho. Tanto em termos de momentos, quanto em termos de relevância, ô Lucas, não tem, velho. São fracos, mas fracos aí, mesmo, viu? Eu sei que você é pé no chão, né? E sabe que a gente não tem time para passar o carro em cima de ninguém. E claro, a gente ainda tem que passar do Independiente Del Valle, que é o confronto mais difícil dessa fase de playoffs. Agora, não dá para negar, passando do Independente Del Valle, ficou um confronto bem acessível pro Vasco, bem acessível. Até se você comparar aqui, né, os outros times aqui do Brasil, vamos lá, ó, o Grêmio pode pegar a Universidade Católica, que também é do Equador, e nesse momento, se você ver a classificação, está na frente do Mushuc Runa. O Fluminense pode pegar o América de Cali ou Bahia, bem pior que o nosso. O Galo pode pegar um time da Argentina, que é o Godoy Cruz, então entendo também que é um confronto bem pior que o do Vasco. Mas na fase de playoffs não dá para negar. O Vasco tem o pior confronto, família vascaína. E aí a classificação do campeonato equatoriano, vamos pegar, como eu disse, o líder da competição nessa fase de playoffs, e aí vamos pegar o 15º, se a gente passar, que é o Mushuc Runa, nesse momento está brigando ali para não cair. É isso. E esse time, família vascaína, o Cruzeiro, não conseguiu vencer, né, na fase de grupos. Estou mostrando aí para vocês, 2-1 aqui no Mineirão, e 1-1 lá, mas eu acho que o Cruzeiro já estava eliminado lá, se eu não me engano, né? O Cruzeiro saiu rápido dessa competição, não é porque entregou a competição, porque estava mal. Até mostrando para vocês aí, né, o time que o Cruzeiro entrou em campo contra o Mushuc Runa, aqui, olha só a frente do Cruzeiro. Matheus Pereira, que é um meia, ele tem mais físico que o Felipe Coutinho, mas não é tão rápido assim. E no ataque, Gabriel e Dudu. Olha a moleza que esse time. Você entende esse Cruzeiro aqui sem a bola? Como é que é difícil organizar isso aqui? E é o que o Vasco está passando nesse momento. Aí você olha para um Cruzeiro que ganhou do Palmeiras ontem por 2-1. Hoje é vice-líder da competição. Olha a frente do Cruzeiro. Agora você tem o Matheus Pereira, de meio armador, com certeza performando muito melhor do que estava performando com Dudu e Gabriel. O Wanderson, que é um jogador de velocidade, o Vasco tentou a contratação dele. O Christian, que está sendo improvisado, é um volante, mas tem uma boa capacidade física. E o Caio Jorge, que é um 9 de muita força, de muita mobilidade, de explosão, de facão. Você entende? O time fica muito mais organizado, muito mais veloz, tem mais intensidade no jogo, de marcar pressão, de puxar um contra-ataque. É uma outra parada. Eu venho falando isso aqui com vocês porque o Vasco sofre com isso há muito tempo. É muito mais difícil organizar um time como esse do Vasco, que tem mais uma capacidade técnica do que física, do que esse time do Cruzeiro, do que esse time do RB Bragantino. Entende? Porque uma organização passa pela movimentação dos atletas, pela velocidade, pela capacidade física de recomposição, de atacar espaço, de pressionar. O Vasco é mole. Então, em todas as fases do jogo, tem essa dificuldade. Por isso que eu vou bater nessa tecla. Mesmo entendendo que o Diniz é um treinador que tem mais capacidade de fazer Felipe Coutinho e Verratti no mesmo time, com essa dificuldade física que os dois têm, de performarem. Ele é esse treinador. Mas, família, tem que observar isso aí. Tem que mudar isso aí. Eu acho que o Vasco tem condições, sim, de melhorar defensivamente, falando, né, se todos os jogadores participarem dessa fase
defensiva. Esse é o meu olhar para tudo que o Vasco está passando nesse momento. Eu quero saber a sua opinião. Fui!